Vocês estão bem? Todos bem? Tudo bem? Eu tô bem. Passaram bem Dia das Mães? Bem, no plantão bem. O plantão daqueles? Daqueles. Não, Jesus. Para comemorar, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre... o correto era que a gente continuasse com o trauma torácico-abdominal. Só que antes de entrar em trauma torácico, eu queria falar algumas propriedades de ventilação mecânica com vocês. Porque quando a gente for falar sobre o trauma torácico, a gente vai falar um pouco sobre ventilação. E aí eu fiquei com um pouco de dificuldade dessa metodologia. Eu falei, poxa, vai misturar tudo e vai ficar difícil de abordar com eles. Então, eu achei essa metodologia de abordar primeiro a ventilação e depois continuar com o trauma mais eficiente para vocês, tá bom? No finalzinho da aula a gente vai fazer uma atividade também e eu já vou começar abrindo a tela aqui para vocês, tá? Vocês vão perceber que hoje vocês não ficaram presos no lobby e eu acho que eu consegui ativar uma configuração aí, vai ficar mais fácil da aula, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Sim? Uhum. Bom, antes de falar sobre ventilação mecânica, fica sempre uma dúvida com relação à equipe de enfermagem, né? Principalmente do respaldo do enfermeiro, né? Cabe ao enfermeiro fazer esse... Sheila, você faz tópicos comigo, você já viu essa aula? Super sim. Maravilhosa. Então, aí eu vou... o problema de fazer diversas aulas, é verdade. Sheila, eu vou fazer ventilação mecânica com eles. Perfeito, Pro. Pra mim tá ótimo. Tá bom? Perfeito. Eu falei assim, bom, eles não vão ver, e aí tem os novos parâmetros também para abordar para eles do novo protocolo. Falei, Pra não, mim tá ótimo. Tá eu ótimo. preciso atualizar eles também, num contexto geral. Não dá só porque eles são urgências, eles têm que saber também, tá bom? Sim, perfeito. Bom, então vamos lá, gente. Fica a dúvida, né, com relação à atribuição e o respaldo do enfermeiro com relação à manipulação do ventilador mecânico, né? Precisamos ou não precisamos saber sobre essa técnica, né? E aí, quando você pede um parecer para o Corém, ele responde todas as suas dúvidas. Então, primeiro ele vem com toda a parte técnico-científica e depois ele dá uma conclusão, tá? Então, em 2010, ele emitiu esse parecer aqui do número 46, que o assunto é atribuições do enfermeiro e equipe de enfermagem na assistência ao paciente submetido à ventilação mecânica pulmonar. E aí o questionamento era o seguinte: solicitado parecer sobre a autonomia do enfermeiro para realizar programações e alterações dos parâmetros de ventilação pulmonar mecânica sem orientação do médico e da responsabilidade da equipe de enfermagem em checar e montar os aparelhos de ventilação pulmonar mecânica na ausência do técnico de gasoterapia. Bom, para quem não sabe, o técnico de gasoterapia é um profissional que fica à disposição do contexto hospitalar para ficar responsável pelos aparelhos e equipamentos mais complexos. Então, o ventilador mecânico, bomba de infusão, eletrocardiograma. Então, tanto na manutenção preventiva
quanto na corretiva para o uso da enfermagem, é ele que a gente aciona, tá? Então, o que acontece? Nos ambientes, quem já atua, quem já viu essa cena, quem chega no plantão e testa esses equipamentos é sempre a enfermagem. E aí fica essa dúvida, né? Bom, se é a enfermagem que testa, então a gente também tem que ser apto a mexer, porque a gente acaba não aprendendo isso no contexto de formação, né? Eu, por exemplo, não aprendi nenhum parâmetro ventilatório, nenhuma modalidade ventilatória na minha formação, né? E aí, o que o Corém responde mediante a esse questionamento? Bom, ele diz que, diante do exposto, conclui-se, ele vem com toda a parte técnica, primeiro científica, tá? Eu cortei, porque senão fica escrito de Gênesis Apocalipse, eu ia ficar metade da aula aí lendo para vocês. Mas ele diz aí que, diante do exposto, conclui-se que não é de competência do enfermeiro realizar as programações e alterações do parâmetros de aparelhos de ventilação pulmonar mecânica. Aí você fica, então por que eu vou ter essa aula hoje? Porém, ele diz que, no que se refere às atribuições do enfermeiro quanto à checagem e à montagem dos aparelhos, podem ser desenvolvidas de acordo com a lei do exercício profissional, desde que se possua conhecimento adequado e esteja devidamente capacitado para a realização de tal atividade. Então, quer dizer, no que concerne, né, as nossas atividades, desde que a gente esteja aptos para realizar, nós podemos, tá? E aí ele diz, finalizando, que, especialmente em situações de emergência, na ausência do médico, o enfermeiro pode assumir essa responsabilidade, desde que ele se sinta capaz de realizar esta atividade com segurança, garantindo a assistência de enfermagem sem riscos ou danos ao cliente causados por negligência, imperícia ou imprudência. E aí, gente, a gente tem que saber mexer no ventilador ou não? Vai do interesse da pessoa, né? Oi? Vai do interesse da pessoa. Ela não tem obrigação. Mas se souber, eu acho legal. Se souber, é um diferencial, né? Então, na verdade, eu vou colocar vocês assim na seguinte situação. Nas equipes hospitalares, até que nem tanto, mas nos ambientes de urgência e emergência, pronto-socorro, as equipes hospitalares, as equipes médicas são muito rotativas, tá? A cada 15 dias você troca de equipe médica, vem um médico, depois troca, depois vem o médico e troca, e aí fica difícil aquela familiaridade com a equipe médica, e você já sabe, você trabalha com plantão com o médico X, você fala, esse sabe manipular esse ventilador, esse não sabe, esse daqui eu tenho que saber praticamente todos os protocolos nacionais, internacionais e municipais, porque senão o plantão fica engessado, né? E aí, o que vai acontecer? Eu digo porque já aconteceu comigo, estou dividindo a experiência com vocês, tá? Em determinadas situações, o médico realmente não vai saber mexer no ventilador e você não vai ter um fisioterapeuta à sua disposição, tá? O ventilador, ele é uma técnica de proteção pulmonar, tá? E aí, não é a longo prazo uma técnica de correção para essa respiração do paciente. Você precisa corrigir por que esse paciente parou, né? De correção de ritmos de parada, eu preciso saber por que ele parou, corrigir isso, porque senão ele vai parar de novo, né? E se vocês vão saber por que o paciente vai começar a alarmar no ventilador, se eu não fizer uma correção metabólica ou respiratória com relação a isso, eu vou ficar enxugando gelo para sempre, tá? Então, o ventilador era uma medida protetora com relação aos parâmetros respiratórios. E aí, quando você sabe mexer no ventilador, né, te dá uma segurança com relação ao seu plantão. Poxa, se acontecer alguma coisa mais grave, eu sei mexer, né? Eu sei, pelo menos, dar os parâmetros. Não sou o supra-master sumo do ventilador, não sou um fisioterapeuta, mas eu sei, pelo menos, dar os parâmetros iniciais, né? Para que o paciente fique confortável, para que ele acople no ventilador, ok? E aí você garante, pelo menos, uma estabilidade para esse paciente. Bom, esse daqui é um parecer um pouco mais novo, é um toque meu, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade com relação a bibliografia, referências de 10 anos aí, para mim já são longas, né? Apesar de serem pareceres eles
praticamente não perecem, mas esse daqui é de 2016, ele diz a mesma coisa, fica aí para consulta, tá? Se vocês quiserem anotar, é da Bahia, e é a mesma coisa, a conclusão é igual, tá ok? Bom, vamos partir lá do pressuposto histórico, para que vocês entendam um pouquinho sobre da onde a gente veio para onde nós chegamos, né? Então, lá em 1920 foi quando a gente desenvolveu os primeiros ensaios, né, sobre ventilador mecânico. E aí eu já vou dar uma alinhada com vocês com relação aos termos. É ventilador ou é respirador? É ventilador, tá, gente? Porque respiração, só quem faz é o alvéolo pulmonar lá no processo de troca de difusão facilitada. Tá? Quem faz respiração é só o trato pulmonar, tá? O ventilador, ele faz isso tecnicamente, de uma forma fisiológica, tecnicamente, mecanicamente, sim, mas ele faz apenas ventilação, ele faz troca de fluxos, ok? E aí vocês devem ter visto, né, até ontem mesmo se passou, tava vendo no Fantástico isso daí, desvio é inadmissível, né, que no contexto geral como esse, nós tenhamos desvios de verbas falando sobre uma magnitude de virulência dessa doença, né, mas esses equipamentos são extremamente caros, sensíveis, né, e ele precisa ser muito bem manipulado, né, então por isso que as indústrias e as nações estão lutando muito por eles, né. Para vocês terem uma ideia, só uma bateria de um ventilador, porque ele tem que funcionar fora da tomada, certo? Vamos supor que você tem uma queda de energia, ele tem que funcionar sem energia. Só a troca da bateria desse equipamento custa R$5.000, tá? Então, tudo ali é muito minucioso, porque ele é realmente um suporte ventilatório de ouro para o paciente, ainda mais agora que a gente está falando desse manejo do paciente que acaba entrando em criticidade no Covid-19, tá? Então, lá em 1920, o que aconteceu? A gente teve o desenvolvimento dos pulmões de aço. E a gente só tem o desenvolvimento, gente, não é que só tem, tá? Mas a maioria dos desenvolvimentos de grandes sucessos foi mediante crises, tá? Então, o que a gente teve perto de 1920? A epidemia de poliomielite, tá? E aí, o que aconteceu na epidemia de poliomielite? Vou passar aqui para vocês verem. Os pacientes, eles tinham uma fisiologia parecida com os pacientes que ficavam curarizados, né? E o que é isso? Se ficar curarizado é você ser submetido a desculpa, a um suporte, como você vai ser operado, né? Então você vai ser submetido à anestesia, e uma dessas anestesias é a de curarização, né? E aí o que acontece? Os seus músculos ficam completamente relaxados, né? E aí o seu pulmão vai parando de respirar, né? Então essa técnica, ela era já utilizada, essa curarização naquela época. E aí o que aconteceu? Os médicos daquela época, pesquisadores, começaram a evidenciar que na época da crise de poliomielite, os pacientes apresentavam as mesmas fisiopatologias, tá? A característica da doença era muito parecida. O pulmão era como se ele não tivesse mais resistência muscular, tá? Então, eles pensaram numa capacidade de alguma máquina que fizesse uma pressão positiva sobre o processo respiratório, tá? A diferença é que eles desenvolveram um equipamento como um todo, tá? Porque como que o paciente ficava aqui? Vocês já vão ver no próximo slide. Cabecinha aqui para fora e o corpo todo aqui para dentro, tá? Se vocês pensarem fisiologicamente, tá? Na fisiologia da respiração, quando eu falo assim, paciente está sendo submetido à respiração por pressão negativa, ele está respirando em ar ambiente, tá? Nós respiramos por ventilação negativa, todos nós aqui, por todo o processo, né, que nós temos de pressão atmosférica versus a pressão que exerce dentro das pleuras, dentro do pulmão. E quando eu falo, né, e é isso daqui, eu também tenho os suportes, por exemplo, de ventilação não invasiva. Agora eu vou abrir a câmera, não gostaria não, porque eu não estou no meu dia mais bonito, mas
necessário, tudo pelo bem da ciência. Espera aí. O que a gente tem agora, que eu gostaria de enfatizar para vocês, como novo protocolo da COVID, também falando sobre ventilação não invasiva. Para evitar, então, a aerossolização, a gente já tinha até conversado sobre isso, né, numa outra aula, mas não falando no termo científico da coisa, né, a gente estava trocando experiência, eu acho que o Rodrigo falou, o Felipe também falou, né, que eles estão evitando, então, fazer o uso de nebulização e, na verdade, todo o uso de ventilação que usa máscara, bolsa, reservatório, né? Então, tipo, o ambu, né? E também, por exemplo, aquelas máscaras não reinalantes, tá? Porque ela também vai usar a mesma característica. Máscara, bolsa, reservatório. Então, e o que a gente usa para a ventilação não invasiva do paciente, né? Quando ele começa a dessaturar. O paciente que dessatura na COVID-19, eu tenho que dar uma suplementação para ele a partir do momento que ele começa a apresentar uma dessaturação abaixo de 94. 94 ou igual, eu já ponho uma suplementação de O2 para ele, tá? Não tenho que ficar esperando ele brincar de roxinho lá na frente. E aí, como que vai ser isso, né? Eu ponho um catéter nasal de O2 nesse paciente, né? Lembra do catéter? Quem não conhece o catéter nasal de O2, é aquele que vai assim, vou usar o meu fone de ouvido aqui para vocês lembrarem, é aquele que vai assim atrás da orelhinha, fica aqui perto dos orifícios de entrada nasal aqui, e aí esse paciente tem que ser utilizado uma máscara uma máscara cirúrgica por cima do catéter nasal de O2, tá? Esse que fica com a suplementação. Por que ele tem que ficar assim? Para evitar a aerossolização. Então, também foram solicitados pela OMS, né, que, por exemplo, procedimentos como a nebulização e máscaras, assim, fossem retiradas dos ambientes hospitalares para diminuir a contaminação entre os colaboradores, né, que agora a gente sabe que não resta mais pessoas do que nós mesmos para cuidar, né, a linha de frente nunca foi tão enaltecida quanto agora. Então, a gente tem que se respaldar, tem que se cuidar, e também para os próprios pacientes que estão sendo cuidados, né, então tem que evitar essa propagação, a aerossolização, né. No momento da intubação orotraqueal, a mesma coisa, só que vocês vão ver isso no vídeo de uma forma mais explicativa, tudo bem? Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo, pô, tá tranquilo, todo mundo acordado aí. Tudo bem. Vocês não respondem, eu já fico achando que vocês já dormiram. Segunda-feira, friozinho. Oi, Douglas. Deixa eu só perguntar uma coisa. A senhora estava falando na hora da urgência, emergência lá, que troca de médicos a cada 15 dias. Uhum. Se o médico não saber o procedimento da ventilação mecânica, nós podemos se prontificar em fazer, e se tem que pedir autorização para ele? Não, você vai lá e programa o parâmetro. Ele não vai virar para você, Douglas, eu vou falar uma coisa bem clara, isso é uma questão de ego, tá? Ele não vai chegar lá e você falar assim, não sei mexer no ventilador. Você vai perceber, ele vai ficar olhando para o ventilador, vai ficar girando a bolinha para cá, girando a bolinha para lá, o paciente não vai acoplar ao ventilador e você vai notar na hora que ele não sabe mexer no ventilador. Porque isso é um procedimento de incumbência de fisioterapeuta e médico, tá? Só o que acontece, assim, não vamos julgar, né? O que acontece? Existem inúmeros ventiladores, inúmeros. Às vezes você ganha uma propriedade de conhecimento técnico em um único aparelho, né? E aí você, apesar deles serem iguais, tá? É igual carro. Você muda o modelo, mas a forma de dirigir é a mesma em qualquer um.
Só que sabe quando você senta num carro diferente que o seu, que você dá aquelas engasgadas quando você começa a dirigir? Sim. Funciona do mesmo jeito, tá? Então, mas a técnica, a fisiologia mecânica do funcionamento deles são iguais, ok? E você vai perceber quando o médico tem dificuldade, que você tá vendo aí, você fala, doutor, posso dar uma ajudinha aqui rapidinho? Deixa eu ver, ele fala, opa, maravilha! E você vai ver que não precisa de humilhação, não precisa de um querer se aparecer mais do que o outro, né? Com aquele quesito de humildade, você coloca o paciente sem ficar em risco e você estabelece os parâmetros que você já conhece. É uma questão de percepção, você vai saber, né? O paciente vai começar a brigar com o ventilador. Você já viu o paciente brigando com o ventilador? Não. É a coisa mais horrível do mundo, né? Eu tenho um simulador de ventilador mecânico, só que ele não vai funcionar agora para vocês, porque o que acontece? Eu não consigo emitir áudio, a não ser o meu mesmo, tá? Com vocês. E aí é muito bacaninha ele. Quando a gente se ver novamente presencialmente, eu levo meu computador e vocês vão conseguir fazer isso. Então, você coloca as propriedades que você quer. Você coloca PIP, em frequência respiratória, você coloca em incursão, quanto que você quer de ins, fração de ex, e o ventilador funciona para você. E ele faz o barulho como se fosse o paciente fazendo, respirando, inspirando e expirando, tá? Quando o paciente não acopla, né, o que ele faz? Ele começa a brigar, ele fica, né, fazendo movimentos aleatórios com essa respiração, e você percebe, o barulho é horrível da máquina, ele fica... Eu não tenho como eu demonstrar aqui, porque eu não sei fazer essa sonoplastia de forma adequada. Mas, o que significa? Que, ou esse paciente precisa de sedação, ou 2, você precisa acoplar o modo ventilatório de melhor forma para esse paciente. A modalidade ventilatória que você escolheu não é a adequada, tá? Entendi. Bom, então vamos voltar lá para o contexto histórico dos pulmões de aço, tá? Olha lá como que foi a crise de pólio, né? Então, nós tivemos aí uma porção de pacientes sendo acometidos por essa característica aí, como se fossem pacientes curarizados, tá? O pulmão aí quase parando, e aí nós tínhamos essa necessidade de fazer uma pressão positiva sobre o pulmão, igual nós fazemos quando esse paciente é submetido a uma intubação orotraqueal, tá? Quando o paciente é feito uma intubação orotraqueal, eu faço uma ventilação positiva, uma pressão positiva sobre esse paciente. Por que eu estou falando tanto sobre isso? Eu já vi cair em prova, paciente assim, paciente sobre ventilação positiva, e o caboclo lá nem imagina, não faz ideia que ventilação positiva significa que ele está entubado, ok? Olha aí como que era esse processo. Estão vendo aí? Olha, eu tenho um espelho aqui, e aí a equipe de enfermagem conseguia verificar, né, como que esse paciente evoluía ao longo do período dentro desse pulmão, tá, de aço. Olha aqui fazendo a técnica a nível quase que comunitário, né? E aí, depois de 1920, a gente deu uma evoluidinha, né? Na década de 40, a gente teve os primeiros respiradores ciclados à pressão, né? Chamados de Bird Maxet. Quem está na área e já tem um tempinho, né? Ou onde trabalha ainda tem esse tipo de ventilador, esse tipo de equipamento, já viu esse ventilador aqui, porque alguns locais ainda guardam esse ventilador, ou já viu alguma piadinha, algum meme sobre ele, né? Olha, não vai fazer isolamento? Então se prepare que ele está lá te esperando, né? O Bird. Porque ele é um ventilador eficiente até, tá? Ciclado à pressão, mas a curto prazo, ok? Porque ele costuma fazer uns barotraumas aí, dependendo de quem for manipular, dependendo do prazo que você fica, né, sobre ventilação com ele, ok? E aí, vocês vão perceber ao longo da aula que a gente tem duas modalidades ventilatórias. Ou o paciente vai ciclar a pressão, ou ele vai ciclar a volume. Só que vamos voltar lá ao contexto histórico, até na década, né, de 1970,
esse paciente ainda só ciclava a pressão. Foi só depois da década de 70 que chegaram os ventiladores ciclados a volume, né? E qual que é a diferença? Ele, didaticamente, ele já diz isso para você, né? A pressão, eu vou ejetar o tanto de mmHg, o tanto de pressão que eu dou de volume predito, desculpa, de quilo predito que esse paciente tem, né? Então, eu vou olhar lá no paciente, dou uma estimativa de quanto que ele pesa, e eu faço isso de acordo com ml/quilo de peso, tá? E eu dou o acordo de pressão que ele vai receber. Ou a volume, né? Quanto de volume, quanto de massa que ele vai receber. Aqui é pressão e aqui é volume. Eu tenho gradientes diferentes e aí eu adequo a ventilação a isso, tá? E aqui eu vou passar um filminho para que vocês compreendam um pouco melhor sobre esses parâmetros. Então, aqui ele vai falar sobre o processo de incursão. Ele fala mais, esse vídeo fala mais a respeito de uma doença, mas ele é muito bem ilustrativo sobre o quesito de intubação orotraqueal. Vocês estão vendo aí o músculo diafragmático fazendo, né, a força de propulsão do pulmão, que não acontece na DPOC, porque na DPOC esse músculo diafragmático para de empurrar o pulmão para cima, tá? É por isso que os pacientes de DPOC têm o tórax mais alargado, tá? Então, o ar entra aí pelas traqueias, vai se dissipar nos brônquios, passa pelos bronquíolos e vai lá pelos alvéolos capilares. Nos alvéolos capilares, vocês percebem que todos eles têm septações, eles são todos saquinhos, né, divididos, né, por esses capilares sanguíneos. Olha aí os capilares sanguíneos, então eu tenho as globinas passando por aí, e são através das globinas que eu faço a troca, né, por processo de difusão facilitado, olha aí. Então, eu elimino o gás carbônico aí através das membranas, né, e ele entra o oxigênio, e aí através disso que eu consigo fazer a respiração. E aí o que vocês estão vendo é o processo de diminuição de oxigênio e aumento do gás carbônico no sangue, né? E aí, através disso, eu consigo dar alguns parâmetros. Peraí, senão o vídeo fala mais rápido que eu. Alguns parâmetros que vocês conhecem, né? Como, por exemplo, nós temos um costume de falar logo que esses pacientes que estão submetidos a uma baixa de oxigênio, eles são todos com hipóxia. Na verdade, gente, hipóxia, ela está relacionada a um determinado órgão em si, tá? Então, eu digo que um órgão, ele sofre hipóxia quando ele tem a baixa do oxigênio como um todo, tá? Então, por exemplo, no infarto, o coração sofre de hipóxia, porque está faltando oxigênio lá. No AVC, o cérebro sofre de hipóxia, está faltando oxigênio lá em decorrência de falta de circulação de oxigênio. E aí eu tenho as diferenças com relação à hipercapnia e à hipoxemia, né? A hipercapnia, eu vou ter, então, o aumento do CO2, né, no sangue. E a hipoxemia, eu tenho a diminuição do oxigênio no sangue arterial. Bom, vamos continuar aqui. Ele fala um pouquinho sobre o que esse paciente vai sentir, mas a gente prossegue. Olha, aqui é o trauma que a gente vai falar na aula a seguir. Bom, aí eu preciso pensar numa via aérea definitiva para pacientes que apresentam, né, ou uma hipercapnia ou uma hipoxemia. Ok? A diferença que a gente está falando agora, a gente está falando sobre ventilação mecânica, só que antes de fazer esse processo agora, para evitar a aerosolização, eu preciso fazer essa questão de proteger, então, os profissionais. Então, antes de fazer a intubação, ou quer dizer, depois de fazer a intubação, a gente fazia algumas incursões com bolsa reservatório, com AMBU, antes de ligar esse paciente à máquina, o que a gente não preconiza mais agora, tá?
para não disseminar esse vírus aí no ar. Se realmente precisar muito mesmo, é necessário que se faça uma vedação adequada aí da máscara na boca do paciente e que se use também um filtro entre as extremidades, tá aqui, entre a cânula de IOT, tá? E a válvula, para que eu não diminua esse procedimento aí de aerosolização, ok? E aí, o que vai acontecer no procedimento de ventilação mecânica? Lembrando que, além de ser uma estratégia protetora ventilatória, eu também faço isso de forma eletiva, como em procedimentos cirúrgicos também, tá? Ai, meu Deus, passei o slide, peraí. Bom, para fazer esse procedimento, eu preciso usar esse equipamento aqui, conhecido pela maioria de vocês, como laringoscópio, né? Então, para quem não é da área e nunca viu, eu preciso utilizar ele para evidenciar as vias aéreas do paciente. Já devem ter visto em algum meme aí da área da saúde, né? O pessoal adora usar essa parte de cima aqui da lâmina, propriamente dito, para colocar lá para abertura de garrafas de cerveja. Meu Deus, não podemos fazer isso, né? Contraindicado. Essas lâminas aqui existem de vários números, tá? Porque elas têm vários tamanhos. Então, eu tenho lá desde a 0 até a 6, se eu não me engano, tá? Então, elas vão aumentando de acordo com a necessidade e o porte desse paciente. E ela tem várias curvaturas. Tem algumas que são mais anguladas e tem algumas que são retas, tá? Para facilitar a verificação aí da abertura da traqueia. Tem uma lâmpada aqui na ponta, né, para visualizar melhor, e esse cabo é fixo, enquanto essas lâminas são trocáveis, eu encaixo ela aqui, tá? E também fica como prática da enfermagem verificar esse material aqui, toda a troca de plantão, para verificar a presença e eficiência das pilhas quanto ao funcionamento, tá? Sem o laringoscópio fica muito difícil fazer o procedimento de intubação orotraqueal, né? Esse procedimento com a cânula de IOT, ela é de exclusividade médica, tá? O enfermeiro, ele pode fazer o procedimento de laringoscopia, fazer a IOT, mas com outro tipo de cânula, que o pessoal do SAMU usa bastante, aliás. Peraí, deixa eu pausar aqui, senão ele vai muito rápido agora. Quem foi no SAMU comigo viu, né, lá, eles demonstraram, aliás, uma cânula de laringoscopia, né? Então, esse paciente pode ser intubado pelo paciente, fazer essa laringoscopia com essa cânula específica, mas o enfermeiro precisa ser habilitado para isso, tá? Não basta lá ter, eu tenho a cânula, então eu vou fazer esse procedimento. Não pode, tá? Precisa ser habilitado para. Então, aí o médico acaba fazendo a inclinação do pescoço desse paciente para levantar a glote, e aí vocês estão vendo, olha só, as cordas vocais aqui, ó, da direita e da esquerda, e aqui o orifício da traqueia, propriamente dito. E é aqui que ele vai fazer a inserção do tubo orotraqueal. É cânula laríngea, desculpa, eu estava falando besteira. Bom, quando ele faz a inserção desse tubo, qual que é a finalidade, né? Aqui, ó, ele está fazendo a insuflação do cuff. Eu preciso insuflar o cuff por alguns métodos, né? Primeiro, porque esse paciente pode sofrer o risco aí de fazer uma extubação acidental, né? Esse momento de urgência e emergência é tudo muito rápido, né? É tudo muito, muito corrido esse momento aí. E aí, sem querer, ele pode sofrer uma extubação acidental. Então, assim que inseriu a cânula, já faz o preenchimento desse cuff. E aí, quanto que eu sei que vai de ar aqui? Porque o que enche aqui é ar, tá? Diferente do que a gente enche o cuff, por exemplo, na sonda vesical de demora, que a gente acaba enchendo o cuff com água destilada, tá? Lá na cânula,
na entrada dela, assim, tem um fiozinho, que é por onde a gente ejeta o ar, o fabricante demonstra, tá? Ele fala, olha, vai 10 ml de ar, 5 ml de ar, ele fala quanto m que cabe aqui, ok? E existe um aparelho que chama cufômetro, geralmente os fisioterapeutas que portam ele, tá? Que é para você saber se no dia a dia, se esse cuff está bem inflado, né? Se eu tenho a quantidade suficiente de pressão aqui, porque muito inflado ele faz esteanose de traqueia, tá? E pouco inflado eu vou ter quais dificuldades? Além da extubação acidental, né? Pensa nesse paciente de Covid agora. Eu faço aerosolização, né? Porque tá tudo aqui no pulmão, os vírus desse paciente. Sobe tudo, tá? Então, o cuff faz esse impedimento também, além de impedir uma broncoaspiração, ok? Deixa eu deixar rolar aqui para vocês verem. Bom, assim feito o procedimento, eu faço a fixação aí na face externa do paciente, para impedir também que haja uma extubação. E aí, ó, o que eu falei para vocês, né? Esse procedimento aqui agora que não está sendo mais realizado, tá bom? De usar o ambu para fazer uma oxigenação suplementar logo após a intubação. Esse paciente já é acoplado ao ventilador para diminuir esse procedimento de aerosolização. Da mesma forma que comumente a gente acaba utilizando um instrumento para fazer a aspiração de vias aéreas aqui desse paciente. Esse instrumento tem que ser utilizado de via fechada, tá? Então, fica desabilitado aquele modo de desconectar o paciente da máquina, aspirar esse paciente e conectar ele novamente. Eu tenho que usar o dispositivo fechado, ok? Então, isso daqui não é utilizado mais. Precisava ter uma bolsa aqui, tá? Esse videozinho tá incompleto. E aí, depois do procedimento, olha só, uma coisa que tá errada aqui. O que eu preciso visualizar? Se esse paciente não fez a intubação seletiva, né? Esse tubo precisa parar antes da carina. Carina é essa parte aqui da traqueia, tá? Essa parada aqui antes do brônquio direito e brônquio esquerdo. Porque senão ele acaba insuflando só um pulmão, ok? Então, o médico verifica isso através da ausculta pulmonar, ok? E também através do processo radiológico, né? Ele verifica no raio-x, porque essa cânula, ela é radiopaca também, tá? Então, eu verifico para ver se não está na posição incorreta, e aí, se esse paciente está ventilando de forma adequada, ok? E aí, depois eu acoplo ele no ventilador e escolho a melhor modalidade para ele. Tudo bem até aqui, povo? Tudo bem. Show. Tá. Bom, como eu falei para vocês, os objetivos da ventilação mecânica, então, é fazer uma estratégia protetora desse paciente. Quando a gente for falar sobre o trauma na próxima aula, o trauma torácico, a gente vai falar um pouco mais sobre essas pleuras aqui protetivas, a pleura visceral e a pleura parietal, tá? Mas é importante vocês relembrarem que a pleura parietal fica mais próxima ao tórax e a pleura visceral fica mais próxima ao pulmão. Entre elas, nós temos o líquido pleural, mais ou menos 150 ml, tá? E é ele que vai fazer, então, essa pressão, essa questão de pressão ser funcional, pressão contra volume serem eficazes, tá? Aqui ele vai dar uma demonstração para vocês do que vai acontecer, que eu acho interessante, com relação para vocês entenderem lá na frente o que é a PIP, tá? Aqui ele faz uma demonstração, basicamente, do que acontece na DPOC desse paciente, tá? Então, vocês estão vendo aí os bronquíolos no processo de incursão respiratória e os alvéolos aí septadinhos com os capilares, fazendo o processo de difusão facilitada. Estão vendo aí as trocas.
as hemoglobinas chegando lá sem oxigenação, depois que faz a captação, elas saem todas vermelhinhas. Isso num paciente fisiologicamente sadio, né? Agora, quando esse paciente tem uma doença crônica, né, quando ele faz a inalação aí de fumaça, seja ela por ser tabagista ou, sei lá, trabalha numa indústria química, o que acontece? Ele faz a inalação dessa fumaça, né? E aí os seus brônquios, os bronquíolos desse paciente, acabam entendendo que essa fumaça é um agente nocivo, porque é, né? É um agente invasor, e aí eu preciso produzir algo para, olha aí, hipoxemia acontecendo, a diminuição dos parâmetros de O2 dentro do sangue arterial. Isso daí vocês viram em gasometria arterial também, né? O que vai acontecer com o revestimento desse... Deixa eu correr aqui, senão fica só conversando. Desse paciente, né? Ele vai acumular um monte, ó, que é a fumaça entrando, ele vai acumular um monte de resíduos de muco, né? E aí ele vai primeiro fazer uma vasoconstricção, olha aqui o muco sendo depositado, e aí ele faz uma vasoconstricção para ejetar esse brônquio para fora, que isso a longo prazo vira crônico, ok? Se eu não faço um tratamento, ou se eu não faço uma diminuição com relação ao tabaco. E isso se cronifica ainda mais, e eu não tenho um retorno mais com relação a isso, quando ele vira um DPOC. Então, vendo os saquinhos aqui, ó, todos septados, bonitinhos e separados, na DPOC ele vira uma coisa só, estão vendo? O saco não volta à sua capacidade de complacência. Qual que é a dificuldade com relação a isso? Primeiro, o enfisema, tá? Então, esse ar fica todo no subcutâneo, e o CO2 que tem aqui, que na hora que eu expiro, eu coloco o CO2 todo para fora, eu não tenho mais essa capacidade, por duas coisas. O alvéolo deixou de ser septado, né? E fico acumulando tudo aqui dentro, e também o meu músculo diafragmático já não consegue mais empurrar o pulmão para cima, tá? Eu perco essa complacência, tá? E aí vou provocar algumas doenças, além de abscessos, né, ou injúrias pulmonar, que eu só consigo fazer uma correção a nível cirúrgica, tá? Então, fazer ressecção ou fazer um transplante no caso, tá? Olha aí, ó, o alvéolo fica todo acometido, cheio de gases. Bom, aqui eu vou passar. Então, como eu falei para vocês, dos objetivos ainda é fazer uma intervenção, né, a nível de preservação, sendo ela no processo patológico ou como intervenção farmacológica, quando esses pacientes forem submetidos a um processo cirúrgico, né? E aí eu faço correção da hipoxemia ou da acidose respiratória, né, para reverter ou evitar a fadiga desse paciente com relação ao consumo de oxigênio, né? Indicações: na reanimação após a parada cardiorrespiratória, na hipoventilação e na apneia, insuficiência respiratória também, ou na falência mecânica do trato respiratório, tá? Esse daqui tudo a gente já falou, estratégia protetora também, e essa da fisiologia pulmonar. Aqui eu acabei pegando um meme para montar a aula para vocês não esqueçam que pressão positiva é tudo aquilo que é feito de forma não fisiológica, né? E aí Deus inventou a pressão positiva e foi lá e assoprou nos pulmões como se fossem ventiladores mecânicos, tá? Porque a pressão negativa é aquilo que a gente faz sem a força de nenhum outro equipamento. A pressão positiva, a gente empurra o ar lá para dentro, tá? Bom, para que vocês entendam um pouco antes sobre os modos ventilatórios, eu preciso que vocês saibam de alguns princípios básicos de todos os ventiladores. Como eu falei para vocês, os ventiladores existem inúmeros, tá? Tem várias modalidades. Aliás, é muito ruim quando você se adapta com um só. Eu digo de passagem, eu era muito acostumado a uma marca chamada Maquet e um outro chamado Vela. No dia que tiraram esses dois de mim, parecia que eu não sabia mais andar, porque eu só sabia mexer com eles. Depois colocaram lá o tal de Pulmonetic,
Eu falei, meu senhor, o que é esse? Eu odiava esse Pulmonetic, mas na verdade ele era o melhor da sua conjuntura que a gente tinha, mas é que eu não gostava dele por falta de habilidade técnica, tá? Nós temos 4 fases, então, de momentos que a gente faz as trocas ventilatórias, ok? O momento 1 é o momento da inspiração. Podem ver que quando vocês olham qualquer ventilador, ele tem vários gráficos, e esses gráficos, eles representam essas trocas de modalidades, tá? Exatamente esses passos, essas fases. Então, a fase 1 é a fase de inspiração desse paciente. A fase 2 é a fase de troca, tá? Entre a fase de inspiração e a fase de expiração desse paciente. A fase 3 é a fase de expiração. E a fase 4 é o momento que eu estou trocando a fase expiratória pela fase inspiratória. E é nesse momento de troca na fase pela fase ins, que é a fase 4, que o ventilador ele é sensível ao trigger, tá? É o momento do disparo. Vou escrever aqui, já vou pedindo desculpa porque a letra ficou horrorosa. O disparo, ou que a gente chama de trigger, em inglês. O que acontece? Esse ventilador, você deixa ele sensível para ele sentir quando esse paciente vai ter a capacidade de fazer a respiração novamente, né? Quando esse paciente tem o disparo de respiração, de iniciar a respiração novamente, tá? E aí vocês precisam entender isso para entender algumas modalidades ventilatórias daqui a pouco, tá? Então, assim, intrinsecamente, eu tenho 3 modos ventilatórios. Ou esse modo é controlado, ou assisto controlado, ou espontâneo. Isso significa que ele vai ser iniciado, controlado e finalizado desses 3 modos, de um desses 3 modos, tá? Ele não pode iniciar de forma controlada, depois mudar para assisto controlado e terminar espontâneo, não. Ele vai iniciar, ser controlado e finalizado com uma dessas 3 mecânicas aqui, tá? E aí, esses ciclos são ofertados de algumas formas variáveis, né? Eu tenho algumas variáveis dele. Lembra que eu falei no início da aula que eu só tenho modalidades cicladas a volume ou a pressão? E essas modalidades estão colocadas aqui, tá? Então, eu tenho o que a gente chama de VCV, que é volume controlado, ou PCV, que é pressão controlada, ou suporte pressórico, ou que o pessoal costuma bastante usar em neonato também, que é o SMV, que é a mandatória intermitente controlada, ou a CPAP, que é a pressão positiva contínua das vias aéreas, que agora não está sendo muito utilizada para diminuir a aerosolização. Eu posso usar tanto na VNI, que é a ventilação não invasiva desse paciente, ou seja, ele não está entubado, eu posso fazer CPAP, ou quando esse paciente também está em IOT, eu posso utilizar essa técnica de pressão positiva contínua e algumas outras associações e derivações, tá? Então, aquele pulmão de aço, ele evoluiu para isso aqui, tá? Hoje, os ventiladores mais modernos, né, evoluíram para essa classe de ventilador diferente, né? Bem mais fácil de você manipular. Bom, e aí, como eu disse para vocês naquele gráficozinho, essas características da respiração, da ventilação mecânica, enquanto a sua fisiologia, elas são iguais, tá? Então, eu tenho o disparo, quando ela inicia a ventilação, e aí eu vou ter um limite, que é o que a gente chama de platô, tá? Que vai determinar a amplitude da respiração. É eu que determino até onde o paciente vai respirar. É por isso que esses equipamentos são extremamente caros, né? Eu determino tudo como vai funcionar. E a ciclagem, né? Quanto tempo vai demorar entre o processo de inspiração e expiração? Quanto vai demorar para ele fazer a troca entre a expiração e a inspiração novamente, tá?
sou tudo que eu que determino esses processos de ciclagem que vai determinar a respiração do paciente, ok? Aqui eu já falei. E aí eu tenho, através das modalidades, como eu falei para vocês, a modalidade a volume, né? Quais são as vantagens que eu tenho com relação a ela? Está relacionada também a algumas patologias. Então, por exemplo, na hipertensão intracraniana, eu tenho uma tendência melhor a controlar o volume corrente que esse paciente vai receber, né? Como eu já falei, de acordo ao peso, né? Peso quilo desse paciente, eu controlo melhor, então, com relação nessas doenças aqui, ou, por exemplo, no paciente que tem uma síndrome de angústia respiratória. Qual que é a limitação, né? A limitação é o sincronismo do paciente com ventilação ativa, ou seja, aquele paciente que não está sedado, eu vou ter dificuldade com o paciente controlado a velão, a fazer essa sincronia, ou seja, ele não vai acoplar ao ventilador, ele vai ficar brigando com o ventilador se ele não tiver uma sincronia com este, tá? E eu vou ter também uma ausência de controle das pressões inspiratórias. Fica difícil de fazer essa capacidade de ins do paciente que eu falei lá para vocês com relação aos parâmetros, tá? Eu tenho também a PCV, que é a ventilação controlada à pressão, como eu falei, que é diferente do volume, é o contrário, né? As vantagens é que eu faço um limite com relação à pressão aplicada nos alvéolos, ou seja, eu tenho menor risco, né, de fazer um barotrauma, de fazer uma atelectasia, né, porque eu faço isso também de acordo com o volume predito desse paciente, com o quilo predito, e é interessante vocês saberem também que os pacientes que são admitidos em UTIs, por exemplo, que vão ser ventilados porque tem COVID, independente de quanto ele pese ou não, eu vou dar de volume predito para esse paciente 6 ml quilo para fazer essa ciclagem para ele, tá? Ai, professora, mas ele pesa mais do que isso, eu preciso dar uma oferta diferente. Não, vai entrar com essa daqui, vide manual da OMS, tá? Eu tenho uma maior sincronia, ele acopla melhor e eu posso fazer um maior recrutamento alveolar. Então, percebam que na ventilação controlada à pressão, eu tenho mais vantagens do que desvantagens, né? Então, em processos com dificuldades de barotrauma, por exemplo, né? Pacientes que fizeram atelectasia, eu consigo voltar a estabelecer esse recrutamento, volto à saúde alveolar, busco essa pressão de recrutamento alveolar muito melhor quando eu ciclo a pressão. E eu tenho dificuldade de desvantagem, né, quando esse paciente sofre já de hipoventilação. Paciente que tem hipóxia lá, então, quando o volume não é garantido, eu preciso seclar ele a volume, tá? Na PSV, então, ventilação com suporte a volume, eu tenho essa frequência de tempo de inspiração que é determinado pelo paciente, tá? Então, a máquina determina um processo e o paciente outro. Qual que é a vantagem? O paciente está desmamando, eu coloco ele nesse modo ventilatório. Tá? Eu estou tirando ele lá da sedação, eu ponho ele em PSV, né? Paciente que tá, eu posso já começar a acordar esse paciente, eu tenho uma melhor sincronização dele. Só que se eu tenho uma doença grave, né, como, por exemplo, nesses pacientes que tiveram uma atelectasia barotrauma, né, esse volume corrente não é garantido, justamente porque ele está ciclando a pressão. Tá? E eu preciso de uma atividade respiratória do paciente, visto que esse paciente vai inspirar sozinho, tá? O restante é a máquina que faz. E o SMV, que é a ventilação mandatória intermitente sincronizada. Aqui eu ajusto uma programação para que o paciente respire, a máquina respire e o paciente respire. Eu faço ciclos, né, intermitentes, ok? E aí, em alguns casos, eu deixo até o paciente respirando sozinho, tá? É por isso que eu faço, combinações assisto controlado, tá? Eu que combino lá, então eu deixo 3 minutos
3 segundos de período que a máquina funciona, 7 segundos espontânea, né? Que o paciente vai fazer sozinho e mais 3 que a máquina funciona. Eu faço isso de forma intermitente. E aí eu vejo como que o paciente vai respirar. Se o paciente não entra com a respiração, a máquina respira por ele, tá? Mas ela vai emitir, além de gráficos, que são muito bem interpretados pelos fisioterapeutas, tá? Se o paciente está aderindo a esse modo ventilatório ou não, né? Eu consigo estratificar bem se esse paciente já está evoluindo para um modo de extubação, né? Então, as criancinhas neonato ficam bem acopladas, né, nesse modo ventilatório, porque a fisiologia respiratória dela ainda estão garantidas, tá? Na SMV ainda, eu permito ciclos controlados, assistidos e espontâneos, né? Eu posso fazer todas essas modalidades, tá? Diferente daquela da PSV que vocês viram. Então, eu posso tanto fazer só controlado como assistido, como só o paciente respira sozinho e a máquina entra caso ele parar, tá? Então, a vantagem, eu tenho uma ausência de assincronismo, o paciente acopla bem, tá? E eu posso utilizar no suporte de pressões espontâneas desse paciente. Gente, tudo bem até aqui? Falei muito rápido? Não, tudo bem. De Todos boa, Pro. acordados? Acordado. Então tá. Firme. Vamos lá. Para você adaptar esse ventilador, você que manda nele, ele é só uma máquina, ok? Você precisa... Olha aqui o que eu falei para vocês com relação aos gráficos, ó. O ventilador emite gráficos, ele vai falar para você o que está funcionando bem ou não, tá? Então, você que vai controlar isso. Alguns ventiladores funcionam de touchscreen. Esse daqui eu tirei um print e colei para vocês verem. Esse é um touchscreen, você toca na tela e ele gira. Toca e ele gira para a direita ou para a esquerda e você adapta os parâmetros ventilatórios. Alguns outros que são mais antigos, eles têm as bolinhas aqui, ó, né? Tipo o volume da televisão antiga do vovô. Você gira para lá, gira para cá e funciona do mesmo jeito. Então, um dos parâmetros ventilatórios que a gente precisa adequar desse paciente é com relação à oxigenação, tá? Então, eu preciso acionar lá, preciso colocar o parâmetro de ventilação de FI de O2, que é a fração inspirada de oxigênio, né? Isso é extremamente importante. Então, por exemplo, nós estamos respirando agora, nesse momento, cerca de 21% de oxigênio em ar ambiente. É isso que a gente respira. Mas a máquina, tá? Ela dá aqui para vocês respirarem FI de O2 100%. E aí, o que a gente faz quando a gente acaba de entubar o paciente? A gente joga esse FI de O2 a 100%. Por quê? A gente quer que esse paciente estabilize já, now, agora. Esse paciente, o que ele vai dar de coeficiente para você? Quando você coloca lá no dedo do paciente aquele oxímetro de pulso, ele vai saturar igual. Tá? Se ele não tiver nenhum déficit com relação à troca gasosa, ele vai saturar 100% também. Agora eu pergunto para vocês, quando vocês pegam um oxímetro de pulso e põem no dedo de vocês, vocês saturam 100%? $99. 99? Eu saturo 99. Satura 99? Então você tá bem. Juro pra você. Quando eu voltar, eu vou levar meu oxímetro. Bom, dificilmente a gente vai saturar 100%, 99% é para os pulmões muito bom, né? Mas a gente não vai saturar 100% porque a gente não tem 100% de oxigênio sendo ofertado aqui, tá? Então, eu tenho que lembrar, gente, que o oxigênio é deletério, tá? Oxigênio a 100% do paciente não é uma boa estratégia, exceto COVID. COVID, sim, entubou o paciente, deixa ele a 100%, para você fazer um resgate dessa oxigenoterapia, tá? E aí, depois, você vai reduzindo. Se esse paciente saturar 88 para você, fica feliz, tá? 88 já é uma boa expressão de saturação de oxigênio. Nossa senhora, entendam 88% aqui, tá? Eu tô fazendo o máximo para escrever bem. Bom,
Outro parâmetro é com relação à saturação arterial de oxigênio. Quanto que você vai ter lá? Esses parâmetros aqui vocês conseguem na gasometria arterial, tá? Então, quanto que esse paciente está apresentando para você, né? E quanto de pressão arterial de oxigênio ele tem também, você precisa delimitar como parâmetros. Lembrando, né? Eu acabei de falar, muito oxigênio, você faz comprometimento tissular, né? Dos tecidos, além de diminuir débito cardíaco e diminuir aí, e fazer uma hiperconcentração nas hemoglobinas, o que é deletério, principalmente pacientes com comprometimento do sistema nervoso central, tá? Eu não posso socar oxigênio nesse paciente, porque ele é deletério. Bom, outro parâmetro ventilatório importante é a PIP, tá? Que é a pressão positiva expiratória final. O que acontece? Quando a gente inspira, eu vou desligar a tela aqui, vou ligar a câmera para vocês entenderem um pouquinho sobre a PIP. Aqui. Quando a gente inspira, esse daqui é o alvéolo de vocês, tá? Imagina aqui, vocês estão fazendo a troca gasosa. Quando vocês expiram, fica uma pressão aqui de oxigênio, tá? Final. Eu preciso, quando eu falo assim, recrutamento alveolar, quando eu tenho uma atelectasia, um barotrauma, é isso que acontece com ele. Eu preciso recrutar, eu preciso fornecer pressão, ou preciso fornecer volume para esse alvéolo aqui, que parou de funcionar. Eu preciso recrutar, voltar ele à sua capacidade de complacência normal, tá? Na PIP, esse processo aqui de pressão final precisa ser ajustado, tá? Se eu der uma PIP muito alta para esse paciente, eu vou proporcionar alvos deletérios também, né? Eu vou prejudicar a complacência desse alvéolo, tá? Então, a PIP também requer esse resgate desse alvéolo que está fragilizado. Por quê? Nessas doenças, porque assim, o que acontece na COVID? 100% dos pacientes, a grande maioria deles, vão sofrer pneumonia na COVID. Ele fica cheio de processo purulento aqui, cheio, né, de líquido que foi passado pela membrana através do interstício. E aí eu não consigo fazer a troca, né, por difusão facilitada do oxigênio e do gás carbônico aqui. Para que eu possa fazer isso, eu melhoro essa questão da PIP, tá? Então, eu melhoro essa complacência dessa pressão que ficou diminuída dentro dos alvéolos pulmonares. Tudo bem? Estão vendo a tela de novo? Sim. Tá. Pronto. E aí eu faço esse recrutamento, então. Edema agudo de pulmão, então o paciente está encharcadinho, na SARA também, né, na síndrome da angústia respiratória, né, e aí isso vai ser de acordo também com o volume predito desse paciente. Faço ajustes com relação a volume corrente, tá? Então, quanto esse paciente vai inspirar e quanto esse paciente vai expirar. Opa, tá? Eu preciso dar esse valor, porque senão, de acordo com o volume e peso desse paciente, tá? Senão ele faz volumotrauma, tá? Faz barotrauma também. Então, quanto que ele faz de ins, quanto que ele faz de ex? Observem que quando vocês inspiram e expiram, o volume é diferente. Contem aí com relação aos segundos. 1, 2, 3, 4 de inspiração. 8 segundos, mais ou menos, para vocês respirarem, tá? Esse volume eu conto com relação a ml quilo de peso para você ajustar como volume corrente, tá? E aí isso varia de acordo também a patologia, tá? Olha, aqui na SARA e na DPOC eu tenho volumes diferentes, tá? Fluxo inspiratório também é um parâmetro que eu preciso adequar, tá? E aí, por exemplo, fluxos muito elevados
vai diminuir esse tempo inspiratório e aí acaba aumentando a pressão no interior das vias aéreas. Então, quanto menos tempo inspiratório eu tenho dessas trocas, mais pressão esse paciente vai fazer para fazer essa troca gasosa, tá? E os alarmes desse ventilador, né? Como que eu vou ajustar? De acordo com a patologia que esse paciente tem, tá? E de acordo com como ele evolui, como ele acopla no ventilador. Então, pressão inspiratória eu adequo com relação a mercúrio, valor de mercúrio d'água, tá? Valor da PIP também eu vou adequar e valor da frequência respiratória. Então, observem aqui que se esse paciente respirar mais do que 35 frequência por minuto, esse ventilador vai disparar. Se fizer menos de que 6 incursões respiratórias, ele também dispara, né? E diferente das bombas de infusão aí que a gente desarma ela para ela parar de apitar na nossa orelha, os respiradores foram feitos para silenciar apenas 5 minutos, depois ele volta à sua capacidade normal de disparo, tá? Para a gente não fazer isso com o paciente. Frequência respiratória, então, a gente vai ajustar entre 12 a 16, tá? Para não provocar alcalose respiratória ou acidose respiratória. E, para que vocês saibam, né, a gente faz correção de frequência respiratória, né? Quem aprendeu comigo aí a verificar valores com relação à gasometria arterial, eu faço essa correção no ventilador, tá? Então, pacientes que têm essa relação de ajuste metabólico e respiratório, o fisioterapeuta ou o próprio médico consegue fazer isso muito bem através dessas equações que vocês estão vendo aí, né? Se eu for corrigir de acordo com a frequência respiratória, eu pego a PCO2 do paciente, né, que eu já vi lá na gasometria arterial, multiplico pela frequência respiratória desse paciente e divido de novo pela PCO2 desse paciente. E também posso fazer isso de acordo com o volume corrente. Ui, falei muito rápido. Tudo bem? Tudo bem, povo meu? Tudo bem. Ok, Bem. tudo bem. Para ver se todo mundo tá acordado. Só quero ver isso. Alguma dúvida? Não, tá tudo de boa, tranquilo. Então, vamos fazer uma atividade no Socrativo? Claro, vamos. Ai, Jesus, lá vem ela inventar moda. Espera aí que eu preciso habilitar o Socrativo primeiro, tá? Uhum. Vocês me dão um minutinho. Até 2. Nossa, como vocês estão bonzinhos. Hoje é dia 11? Sim, Olha, amanhã é meu dia, hein? Nosso dia, né? Vocês já sabem brincar de Socrativo? Já conhecem? Não. Sim. Então, peraí que eu vou habilitar na tela para vocês como é que vocês vão entrar lá, para quem não conhece. Bom, vocês vão entrar em socrative.com, para quem nunca viu. E vocês vão colocar o nome de vocês e o nome da sala. O nome da sala é Podadeira 2004. Ah, já fez isso aí. É isso que você vai fazer. E aí vocês podem responder as questões que estão lá.
Nome da classe Podadeira 24? Podadeira 2004. Ah, 2004. Valeu, pronto. Imagina. Vou deixar aqui na tela para vocês, para ninguém se perder. Sim. Não. Peraí, filha, a mamãe tá dando aula. Gente, falta bastante gente entrar. Vocês estão com dificuldade para entrar? Ô, Pro, não tô conseguindo entrar. Quem tá falando comigo, Rodrigo? Sou eu, Rodrigo. Ó, vamos lá, Rodrigo. Você vai entrar em socrative.com. Vou fazer junto com você que eu vou compartilhar minha tela, tá? Professora, peraí que eu também tô tentando entrar. Ó, olha para a tela da aula que você vai fazer junto comigo. Ó, você abre uma aba do Google. Aí você coloca assim, ó, Socrative. Professora, não tá aparecendo a imagem. Não tá aparecendo a tela? Não. Com certeza? Tem. Não tá aparecendo a minha tela para você? Não. Não. Mas eu coloquei para compartilhar a minha tela. Não tá numa tela do Google agora? Não. Ó, entrei na tela do Socrative para vocês verem. Que tem duas crianças. Você colocou socrative.com? Tá vendo aí na tela de vocês? Não, Pro. Ué. Espera só um minutinho, então. Dá uma olhada agora. Agora sim. Ó, eu coloquei socrative.com. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Calma aí que pra mim ainda não tá aparecendo, pô. Agora foi, pô. Tá. Quando você colocar aqui, sim, socrative.com, aí você vai clicar aqui, ó, nessa parte, no canto direito, login.
Aí ele vai te dar essa opção, Student Login ou Teacher Login. Você vai no Student Login. Tá acompanhando aqui comigo? Sim. Aí ele vai te mandar para outra página. Aí ele vai perguntar Room Name, que é nome da sala. Aí você vai preencher Podadeira 2004. Aí você vai clicar em Join, que é jogar. Aí ele vai pedir o nome o seu nome. Aí você vai colocar seu nome. Daniela Podadeira. Põe seu nome completo, porque senão eu não consigo dar nota para você. Eu só não vou clicar em Doni aqui, porque se eu clicar em Doni, eu vou ter que responder as perguntas. É dodadeira, né, professora? Podadeira. Aqui em cima, ó. Podadeira 2004. Podadera. Podadeira. Sem I. Entrei, professora. É 5 Ó. questões? 5 questões? Não. Agora foi, pô. São 3 só, né? questões. Oi? É porque aqui tá 1 of 5. Não, Ô, você Pro, colocou o meu nome tá da sala aparecendo certo? as questões da aula passada. É a Sheila? E o Zenice? Isane, você faz tópico comigo também, não faz? Faço. Então, você é a mesma coisa que a Sheila, porque como eu dou tópicos, eu dei a parte de ventilação mecânica para urgência também. Ah, tá. Então eu não preciso responder? Não, pode responder. Ah, tá. Professora, o meu aqui, ele tá... Douglas, você colocou alguma coisa errada, você não colocou podadeira. Volta lá. Podadeira. Podadera. Isso. 2004. Ah, não. Então, você fez errado. Desculpa. Podadeira 2004. Agora você entrou, Douglas. Entrei. Obrigado. Imagina.
Ó, vou falar quem já entregou, tá? Adriana Ronque, faltam 2. Caroline Gomes, entregue. Cláudia Vicente, não entregou nenhuma. Débora dos Santos, entregue. Deise, entregue. Douglas, não entregou nenhuma. Edielson, entregue. Edneia, entregue. O Hugo, entregue. Igor, entregue. Eusenice, entregue. Jamila, entregue. Maria Lúcia, entregue. Michel, entregue. Michele, entregue. Roberta Nagano, não entregou nenhuma. Rodrigo, falta uma. Sandra Regina, entregue. Sheila, entregue. Mais 2 minutinhos, tá? Bom, gente, vamos lá. Eu vou compartilhar minha área de trabalho com vocês. E vocês vão ver o questionário, tá? E aí a gente vai corrigir juntos. Bom, aí o Zenice e a Sheilinha, elas já têm essa aula, tiveram essa aula comigo. Eu passo até desculpa para vocês, meninas, porque na minha cabeça eu não tenho essa turma comigo em tópicos. Então eu falei, beleza, eu vou dar ventilação mecânica e as novas diretrizes do Ministério para eles, porque eles não podem ficar sem essas informações. Mas eu abstraí que tinham vocês duas, mas eu também não podia deixar de dar essas informações para eles, tudo bem? Mas, professora, pelo amor de Deus, pra gente, pelo menos pra mim, é informação a mais. Problema, eu não tenho problema nenhum com isso, não. Não tem problema nenhum. Obrigada mesmo, viu? É que eu fico sem graça. Na hora que eu vi a Sheila, eu falei, meu Deus, a Sheila. Depois que eu lembrei do Zenice. Não, tá tudo tranquilo. Pra mim, tá tudo tranquilo. Bom, vamos lá, gente. A primeira questão era lá. O procedimento de intubação orotraqueal é uma situação delicada e requer cuidados durante todo o procedimento para assegurar a via aérea adequada, ventilação e oxigenação e a minimização da contaminação de todos os envolvidos. Qual alternativa não consta de recomendação adequada para esses procedimentos com a Covid-19? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Sim. Tá. Sim. Então, a resposta correta era a letra C. Após a inserção do tubo orotraqueal, o cuff deve ser mantido desinsuflado para evitar lesões na parede traqueal, porque era a alternativa que não consta de recomendações. Se eu deixar o tubo desinsuflado, esse paciente vai fazer o quê? Além de uma extubação acidental, né? Eu vou promover uma aerosolização, além do que promover uma broncoaspiração ou outras coisas. A 2. Quando inserida a oxigenação por catéter nasal do tipo óculos, os pacientes devem ter imediatamente retirada a máscara cirúrgica para evitar reinalação de CO2. Era falsa, porque eu falei isso no meio da aula para vocês, né? Era o novo princípio regulamentado pela OMS e pela WHO. A 3.
A pré-oxigenação com dispositivo bolsa-válvula máscara deve ser evitada pela aerosolização, né? Foi o que eu falei para vocês, foi retirado. O tubo orotraqueal utilizado na ventilação mecânica possui o balonete, cuff, que possui função de vedar a via aérea do paciente. A monitorização de sua pressão, que é com o cufômetro, que eu falei para vocês, é primordial e deve ser realizada com afinco pela equipe. Assinale a alternativa que melhor descreva as funções do cuff com pressões adequadas e assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta era permitir ventilação exclusiva pelo tubo, evitar broncoaspiração e diminuir o risco de extubação acidental e, assim, minimizar a aerosolização. Ok? Vou compartilhar a tela aqui para vocês verem como vocês foram. E aí é o que eu sempre friso para vocês. As questões que vocês fazem comigo em sala, independente de quanto vocês acertam ou não, para mim vale o que vocês aprendem, tá? Então, fiquem sossegados aí, porque o que vale é o aprendizado. Tudo bem? Eu só estou compartilhando para que vocês vejam se todo mundo entregou a atividade. Felipe, sem vergonha, você nem estava na aula e respondeu o questionário. Roberta também, nem estava na aula. Oi, Pro, bom dia. Desculpa. Eu tô numa aula de uma semana científica da Anhanguera de Santana. É uma aula de eletro, da professora Zaira. É muito top. Desculpa. Eu tô tentando acompanhar as duas, mas aí faz um bolo na cabeça. Golpe, vocês me trocaram. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima segunda-feira. Feliz dia para nós amanhã. Um beijo. Fiquem com Deus. E se cuidem. Até, Pro. Bom dia para você também. Bom dia. Parabéns. Viu? Beijo. Obrigada, beijo. Professora, obrigada. Obrigada a vocês. Tchau. Parabéns. Obrigada. Carol, Marli, vocês têm alguma dúvida? Posso desligar a aula? Bom, vou encerrar, tá, meninas? Marli, você não participou da aula hoje. Você não entregou o questionário. Você tem 24 horas, tá? A contar de hoje até amanhã, 9 horas da manhã, para entregar, tá bom? Eu deixo sempre disponível no AVA. Então, eu vou encerrar, vou desligar você aqui, porque você não participou. Não sei se você está com dificuldade com áudio. Até a próxima.